Aí, então, hoje aqui estamos no episódio número 3 do podcast Dev de Sucesso, podcast que vai te ensinar a conseguir a sua vaga em DOL. Hoje a gente está aqui com o Matheus aqui que é conhecido também como Fraps. Você quer que te chame como, Matheus? Fraps ou Matheus hoje? Pode ser Fraps, acho que... E hoje a gente vai assim. conhecer aqui um pouquinho da história dele, que é Dev Android, back-end, engenheiro de software, né? Acho que é a melhor descrição. Então, Matheus, se apresenta aí pra galera. Eu sou o Ian. Hoje eu vou te entrevistar aqui e a gente quer conhecer um pouco você. Quem é você? O que você fez aí? Como é que você começou aí na área da TI? E o que você teve de experiência relevante antes de chegar na vaga em DOLS? Legal. Deixa eu começar pelo começo mesmo, né? Então, eu entrei em Engenharia da Computação na UNB. Entrei em 2011. Primeiro semestre de 2011. Fiz um intercâmbio aí de um ano e meio em British Columbia, em Vancouver, né, na UBC. E depois formei em 2016 em Engenharia da Computação, ainda aqui na UNB, né? Aproveitei aquela graduação sanduíche que tinha na época do Ciência Sem Fronteiras. Então eu tive as duas experiências, assim. No final da faculdade eu abri uma startup chamada Colmeia, onde eu era o CTO dessa startup. E aí, lá foi realmente onde eu tive a maior parte da experiência que eu tive até hoje de trabalho, né? Eu fiquei nela por uns 5 anos. E aí, depois que eu fui atrás de trabalhar para fora. Então, seu primeiro emprego foi a sua própria empresa ou você trabalhou em outros lugares? Eu tive alguns estágios, né? Então, vamos lá. O meu primeiro estágio na UNB foi em 2013, no TCU. No Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília, né? Uhum. Depois disso, quando eu fui para Vancouver, eu cheguei a trabalhar numa startup lá. Trabalhei numa startup por um ano. Então eu entrei, a startup estava sendo fundada, eu entrei com veste, entrei como meio que sócio nessa época, já em 2014 para 2015. Trabalhei por um ano nessa empresa. Voltei para o Brasil, trabalhei na Loopkey como estagiário por mais uns 8 meses. E aí de lá eu resolvi abrir a empresa junto do Marcos, do Thiago e do Matheus. Caramba, um monte de coisa aí durante ainda, tudo, vagas de estágio, enfim. Importante isso. E como é que foi essa experiência de empreender num período que o pessoal não tinha trabalho? Que ano era isso, mais ou menos? O período que eu resolvi empreender, né? Foi no final do meu curso que eu resolvi abrir startup, então foi 2016. Caramba, e durou quanto tempo esse? Durou 5 anos. Foi um pouco mais, a gente chegou a fechar o CNPJ bem mais recente, então a gente acabou fechando só esse ano. Então ficou um ano ali meio no limbo, né? Mas de operação de verdade? Mas de operação de verdade foram 5 anos. Legal, e você chegou a ser, você era o CTO, na verdade, você estava liderando a equipe de tecnologia. Exatamente, eu fui o CTO. Eu comecei, né, só como o desenvolvedor, eu e o Thiago, eu comecei como Android, ele começou como iOS. Só que à medida que as coisas foram evoluindo, ele virou CEO da empresa, eu assumi o cargo de CTO, fazia tudo até de começar a pegar a rodada de investimento, contratar desenvolvedores, aí que realmente dava pra dizer que eu era o CTO, né? Eu tinha que gerenciar o time, tinha que tomar decisão, esse tipo de coisa. E você falou que... Essa empresa fazia o que exatamente? Tá, então a Comé era uma plataforma de aulas particulares, onde você entrava no aplicativo ou no site e pedia um professor, focado em ensino médio e ensino fundamental, então para reforço escolar mesmo. Pedia o professor ia na sua casa e dava aula para o seu filho. Normalmente quem eram os clientes eram os pais e as mães que queriam resolver o problema do filho, né? Caramba, interessante. E você falou também em rodada de investimento, vocês chegaram a receber investimento? Foi, a gente passou por algumas rodadas, assim. A primeira foi uma rodada com uma aceleradora, e nessa rodada a gente conseguiu uns 100 mil ali de investimento. Depois a gente teve mais uma rodada com uma pessoa mesmo, então foi um private, e aí foram uns 500 mil. E depois a gente fez mais uma rodada de 1,5 milhão, que foi a rodada usando a SMU, que foi ali bem perto do início da pandemia, foi no final de 2019 que a gente fechou essa última rodada. Caramba, então mesmo estando levantado aí, o quê? 1,5 milhão, 1 milhão? Foi uns 2 milhões de reais que a gente mesmo levantou. com 2 milhões de reais, 5 anos ali de operação, você acabou ainda desistindo de tudo pra... Foi muito por conta da pandemia, né? Então, a gente gostava muito do negócio, o negócio funcionava muito bem, mas, como todo mundo sabe, na pandemia as escolas pararam de ter aulas presenciais. E o nosso produto ele meio que dependia da aula presencial, né? Porque o reforço escolar ele depende do
do aluno estar passando por dificuldade na escola. Se ele não tem dificuldade, o pai não sente a demanda de resolver o problema do filho passando por dificuldade e acaba que ele não contrata. E, além disso, ainda tinha a barreira de ser online, né? Tipo, o pai, pelo menos foi o que a gente sentiu, ele não queria botar mais horas ainda do filho na frente do computador estudando, além das horas que ele já tinha que ter, que era a escola online, né? Entendi. Então, Você chegou a comandar, liderar ali quantos desenvolvedores? o máximo de desenvolvedores que eu cheguei a liderar foram 5. Caramba, um time ali pequeno, mas bem produtivo é cara de startup, né? Inevitavelmente ali tem que ser enxuto no início. Exatamente, não dá pra crescer muito, né? Entendi. O objetivo é time Agora, enxuto e escalar bastante. Como é que estava esse cenário aí? E foi logo depois disso que você foi para uma vaga internacional? Você pensou, não cogitou trabalhar no Brasil antes? Cara, foi muito interessante. Estava né? esse cenário ali? Como é que foi essa história? Essa Então, virada de chave. A minha virada de chave. Minha virada de chave, na verdade, eu nem fui atrás, né? Foi um pouco diferente, assim, eu imagino das histórias das outras pessoas. Teve essa experiência que eu tive na UBC, que eu fiquei 1 ano trabalhando. A UBC é? A University of British Columbia, lá em Vancouver. A universidade que você estava fazendo intercâmbio. Isso, entendi. E aí quando eu tava lá, eu conheci o Alex, que resolveu fundar a empresa chamada Currents na época, que era uma rede social. E aí trabalhei com ele 1 ano, fiquei muito próximo, né? A gente até participou por um processo de aceleração lá no Hootsuite, é uma empresa, né? Caramba. Grande, assim. E a gente participou por esse processo de aceleração, acabei ficando muito próximo, a empresa deu errado depois de 1 ano, não conseguiu pegar rodada de investimento, nem nada, morreu. Só que eu acabei mantendo ainda a relação, né, que eu construí com ele e com outras pessoas também que nessa época do processo de aceleração. E aí, em 2021, no final, ali em setembro de 2021, esse Alex, meu colega, né, americano, que trabalhou comigo lá por bastante tempo, ele postou no Instagram dele que eles estavam procurando um desenvolvedor Android para trabalhar na empresa dele, na startup, que era uma startup de Nova York. Aí eu mandei uma mensagem, pô, e aí, quanto tempo, não sei o quê. Essa vaga aí tem como trabalhar do Brasil? Aí o bicho falou, véi, tem demais, se você quiser eu te recomendo aqui pro founder. Que ano você conheceu ele e que ano foi essa vaga? Eu conheci ele no Instagram. Eu conheci ele em 2014. Conheci ele em novembro de 2014 numa Startup Weekend, lá em British Columbia. Caramba. Lá na universidade. E mesmo depois desse... Você voltou pro Brasil quando? Logo em seguida? Voltei final de 2015. Então eu trabalhei com ele 2014, 2015. Aí a gente meio que fechou a empresa ali no início de 2016. Uhum. Tanto que por isso que depois eu resolvi abrir a Colmeia, né? E assim, a gente mantinha aquele contato bem leve. Mantive ele sempre no Instagram, tinha ele no LinkedIn. A gente não ficava conversando nem nada. Às vezes um respondia a história do outro, sei lá, uma vez no ano. Uhum. E aí... Só que como a gente trabalhou junto, a gente trabalhou muito bem junto. Ele com certeza ainda lembrou disso na hora de falar, não, velho, te indico na hora aqui. Então, foi isso. Então você tá me dizendo que a primeira vaga que você se candidatou e você encontrou de fora era uma vaga que você encontrou no Instagram com seu amigo. Isso, exatamente. A primeira... Assim, quando eu vi a vaga dele, eu meio que virou a chave, né? Pô, vou trabalhar pra fora. Eu não. Então, e aí nesse mesmo... Pulou a etapa de trabalhar no Brasil, entre aspas. Assim. Caiu na minha mão, né? Eu ainda tava na minha startup, caiu na minha mão a vaga, de certa forma, né? Mas você já sabia de outras pessoas que faziam isso? Ou foi Não, eu já sabia. Entendi. Eu já conheci algumas pessoas, né? Algumas que já estavam trabalhando pra fora, morando fora, porque tem essa opção também, né? A galera resolve morar fora. Uma galera da UNB, da época da UNB, né? Sim. E além disso, também já tinha tido contato com algumas pessoas que resolveram trabalhar pra fora, morando no Brasil. E... Algumas, por exemplo, até na época que eu tinha uma startup, eu dava mentoria para outras startups. E aí uma das pessoas, eu dei mentoria para ele resolveu fechar a empresa e trabalhar para fora. E aí foi o primeiro contato de uma pessoa que eu conheci que morava no Brasil e trabalhava para fora. Caramba. Assim. E você comentou aí que já morou fora e tal, você não teve vontade de aplicar uma vaga dessa que leva embora? Cara, hoje não. É difícil, né? Assim, com os salários que estão sendo ofertados. Quando você consegue uma vaga que realmente está pagando... Que ele não está pagando o salário brasileiro, né? Ele está pagando o salário para um desenvolvedor de fora. A única diferença é que ele está te contratando se você está no Brasil. Então o primeiro atrativo que você viu foi o salário. Foi o salário mais morar no Brasil. Porque a questão de trabalhar remoto, eu realmente hoje só quero trabalhar remoto. Entendi. Só que dava para resolver esse problema trabalhando para o Brasil, né? Normal. E aí a questão do salário mesmo faz muita diferença, né? Porque, pô, você está morando no Brasil com um salário que... Sei lá, às vezes eu olho assim, não faz sentido pro Brasil. E essa vaga era de quanto na época aí? Essa foi então, a vaga na época, ela era de 110 até 150.
110 mil dólares ano até 150 mil dólares ano. Ou seja, o E aí- começa nos 550 mil até exatamente. 600 e qualquer coisa. Era tipo 50 mil mensal e podia ir até uns 65, 70 quase, né? Na época do dólar, o dólar tava 5,30, 5,20 na época que eu entrei. Entendi. Pra você acha que não fazia sentido? Eu acho que, assim... Qual foi o sentimento quando você viu essa... falou, exatamente. é possível. Não, então, quando eu percebi que era possível, porque foi tudo muito rápido, né, no processo seletivo. Então, primeiro teve um e-mail do meu colega me indicando, né, do lado daqui me indicando. E, pô, o e-mail foi muito foda, o bicho falando, velho, o cara é incrível, pode contratar. Foi uma indicação muito forte, né? Sim. Aí quando eu vi aquele e-mail, eu já falei, velho, se eu mandar bem na entrevista, eu tô dentro, sacou? Realmente não... Era uma startup pequena, então eles não têm muita burocracia pra contratar gente de fora. Era uma startup que já contratava gente do mundo todo. Tanto que o CTO mora na Irlanda e o CEO mora em São Francisco. E a startup é sede em Nova York. Então, assim, é realmente uma empresa 100% remota. Então, Foi uma empresa que nasceu... nasceu remoto. Eu não sei se ela nasceu remoto, né? Provavelmente no começo não, mas ela resolveu crescer. Quando ela cresceu, pegou o investimento, ela resolveu realmente ser 100% remoto. E aí tinha gente de todo lugar do mundo. Tinha gente na Grécia, na Ucrânia, até na guerra, foi uma confusão. Tinha gente no Brasil também, já tinha mais uma pessoa. Você encontrar essa vaga foi uma indicação ali no Instagram. O cara encontrou uma vaga no Instagram, acredito. Usa o Instagram. Ou o TikTok, não sei. Enfim. E como é que foi o processo seletivo? Mandou um e-mail, te indicou, e Cara, aí? O que aconteceu? o processo seletivo foi muito louco, Você na teve verdade. que mexer no currículo, fazer alguma coisa? Nem mandei o currículo. Caramba. Só indicação mesmo. A indicação foi forte. É porque indicação é fogo. Eu acho que indicação... Quando você tem uma indicação, muda muita coisa, sacou? Depois que você tem indicação, você já entrou na primeira etapa. Que é... A pessoa quer te conhecer. A partir do momento que ela quer te conhecer, aí você tem que mandar bem. Se você mandar bem, você tá dentro, sacou? Não tem muito... Eu imagino que não tem muito segredo. Porque a pessoa já tem indicação. Então, normalmente, pelo menos eu, quando tinha minha empresa, quando alguém me indicava uma pessoa de dentro da empresa, ela já tinha tipo um a mais na hora do processo seletivo. Eu já ia olhar essa pessoa com mais carinho, né? Então eu sinto que pra fora funciona da mesma forma. Se você tiver uma indicação e você estiver falando realmente direto com a pessoa que vai fazer a contratação, que vai decidir se você pode entrar ou não, né? Porque às vezes tem que passar pelo RH, e o RH pode te barrar, alguma coisa assim. Como é que foi o seu processo? Você fez essa indicação e aí? O que aconteceu logo depois disso? Essa empresa foi bem louco o processo. Você foi bem animado já. Você já foi com boas expectativas. Pô, já falei, bora nessa, né? Dá pra passar. Então, quando eu cheguei na entrevista, ela foi assim. Foi uma meia hora primeiro pra começar de manhã. E essa foi uma conversa direto com o CEO. Empresa pequena, né? Tipo, tinha 30 funcionários na época. Como é que foi pra marcar essa... Já que todo mundo tava num canto aí do mundo. Foi por e-mail. A questão do horário dele, pra ele era mais flexível por horário, até por ele já ter gente trabalhando com ele do mundo todo. Então pra mim era mais fácil. A gente marcou acho que 11 da manhã. Pra ele, na época, era tipo... Na época ele tava em Nova York, acho que ele tava lá pra procurar investimento e tal. Bem pertinho. Então era, sei lá, 2 horas de diferença. Sim. Foi 9 da manhã pra ele, tava acordado bem, tava animado, não foi nenhum problema. Aí a gente marcou para as 9, pra mim às 11, né? E aí a gente começou a conversa, foi uma... Tudo era uma inglês, conversa, 100% inglês. 100% inglês. Ele é indiano, né? Esse meu ex-chefe. Só que ele é indiano que cresceu nos Estados Unidos, então o inglês dele perfeito e tal. E aí a gente teve uma conversa, a conversa foi muito boa. Por conta da minha experiência como CTO, eu consigo conversar nesse processo de entrevista, eu consigo conversar tipo, meio que de igual para igual, consigo chegar perguntando de problema de negócio, de o que eles estão fazendo para crescer, o que está acontecendo. O que você perguntou? Você consegue lembrar? E quais eram as suas preocupações na época, digamos assim? Cara, eu perguntei... na época o produto era uma rede social. Então o grande problema de uma rede social é monetizar, né? Basicamente o processo de entrevista teve a parte de eu contar, né, da minha experiência de CTO, que nem eu estou fazendo aqui agora. E também teve a parte dele de tentar, né, me convencer a entrar na empresa, que é muito comum. Ele vai tentar, ele vai falar, vai contar sobre a empresa. Mas pelo salário você já entrou dentro, você já foi... Não, mas eu não sabia... na verdade eu já sabia a faixa, né? Eu não sabia quanto que eu ia pedir e quanto que ele ia pagar. Mas eu já sabia a faixa estava na vaga. Você em algum momento imaginou que ele fosse tentar te oferecer menos por você estar no Brasil ou algo assim? Cara, eu pensei, mas não veio da minha cabeça, na verdade. Foi conversando com outras pessoas que falaram na época que, pô, às vezes a galera oferece menos. Então segura aí a onda, tá ligado? Quando você tinha a sua empresa, qual era a sua faixa salarial, mais ou menos? A minha faixa ou a que eu pagava para os desenvolvedores? Porque tanto faz. eu me pagava menos do que eu pagava para os desenvolvedores. Então quando você passava para um desenvolvedor? Então, tipo, um desenvolvedor já mais pleno na empresa, a gente pagava uns R$5.500.
Que era o que dava pra gente pagar, né? Então você saiu de um salário menos de 5 mil pra Menos de 5 mil, exatamente. concorrer a um salário que tava pagando ali na faixa dos 40, 50 mil reais. Exatamente. Minha nossa senhora. Do nada, né? Completamente do nada. É totalmente cara de pau, meu Deus do céu. Mas beleza, passou ali, teve a primeira entrevista. Então, teve a primeira entrevista, a conversa fluiu muito bem, Você né? sentiu que deu certo o Não, negócio. pela cara dele eu já senti. E não só isso. Durante a entrevista ele falou, pô, o nosso processo seletivo normalmente a gente tem essa primeira entrevista, né, que é pra te conhecer. Depois a gente tem mais 3 fases. As 3 fases são uma fase onde você vai conversar com o CTO e vai ser uma entrevista técnica, só que uma entrevista técnica sem código. Então você vai trocar uma ideia com ele, ele vai tentar te entender como suas habilidades, né, como desenvolvedor, vai fazer perguntas, então ele fazer pergunta de thread, de processo, fazer pergunta tipo UDP, TCP, ele fazer perguntas relacionadas realmente a desenvolvimento no geral, que são importantes para um engenheiro de software, né? E além disso também trocar uma ideia, para conhecer, porque tem que ter o fit de cultura, né? O que é o fit de cultura? Cara, o fit de cultura, eu acho que pelo menos os processos que eu já fiz, né? Porque eu fiz esse, passei, e aí depois eu fiz outro agora que eu acabei de trocar de empresa, eu passei também. Caramba. Aí o fit de cultura que eu senti, pelo menos a forma que eu entrei nas empresas, startup ou essas empresas que querem contratar para times menores, eles vão estar procurando pessoas que são muito independentes e que conseguem se virar. Então esse é o fit de cultura. É basicamente, você vai se virar, bem que você tem que resolver fim de semana, você tem que resolver de noite, você tem que se virar. Então é isso, pelo menos nas 12 entrevistas que eu passei até agora, que esses desenvolvedores, CTOs ou o gerente, a pessoa que estava contratando, estava procurando, né? Então essa era a cultura esperada e aí deu fit, né? Deu match ali. Caramba, show. Aí beleza, como foi? Segunda entrevista. Então, calma. Aqui tem um detalhe, né? O processo eram 3 entrevistas. Uhum. Só que o que aconteceu? Como ele se empolgou muito na primeira, ele falou, velho, você consegue fazer tudo hoje? Caramba. Tipo, aí eu vou falar com a galera e ver se então você já saiu sabendo que você passou pra próxima fase. Já sabe. Normalmente antes de sair, na verdade. Demora, vem um e-mail ou não vem um e-mail. Não veio nada, foi direto. Já saí sabendo que eu passei pra próxima fase. E aí eu falei, velho, consigo, só preciso almoçar, né? Tipo, vou dar uma almoçada, também pegar um tempo pra poder estudar um pouquinho, me preparar, né? De leve, assim, umas 2 horinhas. Aí eu falei, não, vou dar uma almoçada aqui, vamos fazer a partir das 2? Aí ele falou, não, perfeito. Massa, 2 horas. Eu tinha 2 horas, velho, fiquei nervosão. E aí as 3 entrevistas iam acontecer em seguida. Então foi meia hora primeiro, chegou às 2 horas, deu uma estudada, almoçando, né? Deu uma olhada, já tava... E como é que foi? Algo muito surreal, assim? O que... Cara, não... Você consegue lembrar de alguma coisa eu consigo assim? lembrar do processo todo, assim. Que nem eu falei, as perguntas eram perguntas de engenharia de software, então, tipo... questão de UDP, TCP, de processo, thread, de arquitetura de sistema, como é que você resolve um problema desse tipo. Então era bem coisas que você aprende trabalhando. Não, o inglês estava tranquilo. Pra treinar o inglês eu fiquei treinando usando aquele Else Speak. Eu ficava conversando com o celular por 1 hora, assim, todo dia. Mas isso no mesmo dia? Não, foi umas... De ver do Instagram até começar, né, o processo, que foi tudo no mesmo dia, eu fiquei umas 2 semanas antes disso. Teve uma certa preparação ali. Aí teve umas 2 semanas que eu fiquei estudando. Sentei e estudei, né, pra lembrar tudo que pudesse ser cobrado. Até Android, porque eu tava meio enferrujado. E a vaga porque era Android. E eu fiquei estudando usando a Else Speak lá, conversando com o celular, pelo menos 1 hora por dia. Ficava eu conversando com o celular. Caramba. Bem bom o aplicativo. Aí você foi pra segunda entrevista. Beleza, foi pra segunda entrevista CTO. Eu diria que ali, das perguntas que ele me fez, eu acertei uns 70%, eu não acertei tudo. O que você acha? O que ele te perguntou que você não sabia na hora? Cara, na época eu errei processo e thread, assim, que foi bem idiota. Então, tipo, foram coisas assim que, eu falei depois, eu falei, caraca, velho. Errei mais por estar nervoso do que por não saber, né? Mas assim, no final eu falei, errei uns 70%. Não, acertei uns 70%. Não dá pra continuar. Fui pra próxima entrevista, que era com o Alex, que trabalhou comigo no passado. Ele era o que estava responsável pelo Android. E aí, nessa entrevista, era basicamente... ele me dava um desafio em Android, eu tinha que programar na hora. E enquanto isso, ele ia fazendo também perguntas técnicas e tirando dúvida. E era bem simples, assim, na verdade. Era tipo fazer uma recycle view, acessar um endpoint, baixar... Era tipo pra ver se eu conseguia... Sabia fazer mesmo alguma coisa. E pra ver se eu me virava rápido, né? Acho que é muito isso, assim, pra ver se a pessoa consegue se virar.
ali na hora. Mas nesse processo, você chegou a pesquisar alguma coisa no Google ou foi tudo da sua cabeça? Não, né? foi tranquilo. Prática Mas também tava porque boa. eu sentei e estudei 2 semanas pra valer, né? Tava Entendi. estudando Android muito e um pouco também da questão das entrevistas, o que poderia ser cobrado. E aí, beleza, nessa daí eu gabaritei, foi tranquilo. Foi bem tranquilo essa entrevista. E aí depois eu tive mais uma com o CEO de novo. Só que essa com o CEO já foi mais uma conversa, porque ele já tava empolgado, né? Então foi mais uma conversa final Você já foi passado ali pra perguntar. Aí ele perguntou quanto que eu queria de salário. Aí eu fiquei nervoso na hora, pedi o mínimo, mas o mínimo era 110, né? Eu falei, vou pedir o mínimo. Vai que, né? Vai que. Aham. Vou pedir o mínimo que aí ele deve aceitar, sabe? E eu pedi o mínimo. Podia ter pedido mais, acho que se eu tivesse pedido mais eu tinha aceitado também na época. Aham. Mas pedi o mínimo. Aí ele falou, beleza, eu vou conversar aqui com... Quando era a primeira vaga, também justo, né? Tranquilo. Não, tá, pô. Tava ótimo, Saí né? de 5 mil, né? Não. Aí eu fiquei, né, acabou tudo, eu falei, pô, será que eu passei, velho? Acho que eu fui bem, talvez eu tenha passado. Então a expectativa foi ótima. A expectativa foi boa. Ele até perguntou, pô, quando é que você pode começar? Eu falei, velho, amanhã, se você quiser. Então você descobriu o resultado no mesmo dia, não teve essa experiência. Ele perguntou antes de falar o resultado, né? Ah, E aí, isso aí acabou umas 5 horas, né? Começou as 2, foram mais 3 horas, acabou umas 5 da tarde. não, foi exaustivo, né? O dia inteiro. Foi puxado, mas... Imagino. Pô, você não Adrenalina diz mil não. ali, né? Pô, vou pegar ganhar os 50 mil. Se o cara te fala, você quer fazer tudo hoje? Você fala, quero, pô. Você não vai falar não pro dono da empresa, sacou? Entendi. Você quer entrar. Eu falei, velho, quero. Já mostra que você quer entrar na empresa, né? Aí fiquei esperando, chegou o e-mail depois, umas 11 da noite, assim, com contrato, né? Que era, tipo, o valor mais vesting e já pra assinar o contrato. E eu realmente comecei no outro dia. Então você assinou e como é que você avaliou esse contrato? Você leu na hora e aí? Cara, eu li, mas era muito simples. Era um contrato de prestação de serviço. Aí tinha cláusula, por exemplo, a cláusula de encerramento do contrato. Se eles quisessem me demitir era 15 dias, se eu quisesse era um mês, eu falei, cara, se eu tinha 15 dias, eu ainda ganhei metade do salário em 15 dias, que já é muito grande. Então eu falei, foda-se. Entendi, justo. Agora, você comentou brevemente aí que você se preparou e tal, para o que podia aparecer nas entrevistas. Você se preparou por onde exatamente? Como é que Então, foi na isso? época eu me preparei para Android usando a Lura, que eu achei muito bom. Contratei mesmo, falei, vou contratar, vale a pena. Você fez meu curso. Fiz Fiz um curso lá, foi mais pra aprender coisas novas que eu não tinha aprendido ainda. Então, Kotlin eu não tinha mexido muito ainda. Você não mexia muito. Fazia tempo que eu não tinha mexido com Android. Você aplicou pra uma vaga Android, mas você não tava ali fazendo Não, Android todo tinha dia. Tinha pelo menos 2 anos que eu não tinha tocado em Android. Caramba, pra vocês verem, o negócio não é bem só técnica de. Exatamente. Porque no final, o engenheiro de software, tecnologia muda, né? Aprende. Isso, exatamente. Cara, eu fui ver, pô, o que a galera tá cobrando, sentei e aprendi. Então, assim, e pega um curso bom, às vezes um curso da Lura, ou pega um curso online, tem muitos cursos bons, né? E aí sentei... Eu deleto isso aqui que tá... Fiz o curso, sentei, tava fazendo umas 8 horas por dia, realmente sentei focadão. Caramba. Isso, a empresa já tinha encerrado as operações, eu tava rolando aí, Não, né? tava rolando, mas tava num ritmo bem devagar já. Então, Já pra eu tava estar ali. pensando em sair, realmente é porque eu já tava pensando em fechar. E como é que foi? Você fez isso antes de conversar com seus sócios, decidir fechar, ou... Cara, eu fiz foi antes de conversar. Depois que você passou... E aí, galera, tem uma Eu falei, novidade. pô, então galera, passei. Aham. Eu acho que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo, mas o que a gente vai fazer? Porque a empresa estava morrendo, e aí Entendi. qual que é o próximo passo? E acabou que o próximo passo foi que cada um seguiu um caminho. Cada um, tipo, a gente realmente sentou e falou, tá na hora de fechar mesmo. Caramba, então você acabou com a empresa, foi isso? É, Meu Deus. eu diria que eu fiz o primeiro movimento pro final da empresa. Alguém tem que ser o primeiro a abandonar o barco. né? Alguém tem que Mas acordar pra realidade. até nesse período aí que vocês estavam empreendendo, vocês sentiam que a galera não queria largar o osso, já tinha recebido um bom investimento? Cara, foi difícil, né? Porque a gente pegou a rodada ali no final de 2019, então a gente ficou 2020 inteiro, 2021 praticamente inteiro, que eu entrei nessa empresa em outubro, Sim. e tudo sofrendo ali, né? Pandemia, negócio completamente não funcionava, a gente pivotou, dava aula de programação na época, cresceu legal, mas também já era uma coisa que no momento que acabasse a pandemia não ia dar certo, ou ia dar muito menos certo, porque era aula online de programação para criança, que era tipo nicho de mercado muito complexo, né, para Entendi. pós-pandemia. Então assim, a gente já tava sentindo que não ia pra frente, Sim. entendeu? E aí a gente resolveu acabar mesmo. Beleza, aí você tranquilo, você conseguiu aí sua primeira vaga, o negócio aconteceu, conseguiram abandonar ali. E beleza, você pegou um contrato ali totalmente em inglês.
assinou ali do dia pra noite e falou, não, tá valendo. É isso, eu li o contrato. Tinha alguma cláusula absurda, alguma coisa que você falou Não, assim, cara, isso aqui... já li outras vezes depois ao longo do... multa multibilionária em Não, dólares. Era muito padrão, né? Ele tinha NDA, que pra não vazar com O informação. que é NDA? NDA é Non-Disclosure Agreement, né? Seria tipo... É basicamente um... Como é que em português? Acho que existe um nome... Termo de sigilo, é um termo de confidencialidade que a gente usa. Isso, esse é o nome em português. Uhum. E aí tinha um contrato desse, o contrato era muito padrão, era tipo, você vai ser contratado como engenheiro de software, você vai ganhar só esse valor que está no contrato, nem mais nem menos, né? Tipo, se tiver qualquer outro valor a mais, tem que ser aprovado primeiro pelo chefe, por algum motivo. O contrato ele é renovado a cada 6 meses, esse contrato meu estava escrito disso. Não, tipo, tem alguns que são até mensais, esse meu era até de 6 meses. Então assim, eu li o contrato, li pro meu pai também um pouco. Pai. Tipo, vê se parece algo eu fui razoável. Eu fui lendo e traduzindo, né? Falando pra ele, pô, e aí? Que ele é advogado. Mas você não chegou... ele é advogado. Peraí, ó. Ele é advogado. Ele consultou advogado. Eu consultei pelo menos um pouco o advogado, né? Mas bem de leve, assim. Só, tipo, fui lendo e, pô... Mas não tinha nenhuma cláusula abusiva, nada não, exatamente. absurdo. A cláusula de encerramento era, tipo, eu podia avisar com 30 dias pra sair e eles podiam avisar com 15. Entendi. E se eu avisasse com 30, eu ainda ia receber o salário pelos 30 ou até o momento que eles quisessem que eu saísse. Então, por exemplo, eu pedi o aviso prévio de 30, eles podiam falar, não, pode sair amanhã já. Entendi. Aí eu teria que sair amanhã. Justo. Mas eu tinha que avisar com 30 dias, eles tinham que avisar com 15, e a partir do momento que eles avisam, eu podia sair na hora que eu quisesse também, entendeu? Legal. Então, o contrato tava bom, não achei nada de ruim pra mim. Beleza, então você começou no dia seguinte isso. Comecei no dia seguinte. No dia seguinte eu tava fazendo onboard. Minha nossa senhora. E Uma reunião com meus sócios, né, de tarde, mas de manhã já tinha começado o onboard, já. agora, e como é que foi? Você encarou bem, você falou, tá tranquilo, já caí pra dentro, deu algum medo ali de... Cara, não sei, talvez assim síndrome do impostor, não vou saber fazer alguma coisa. eu me senti com Agora é tudo em inglês, não tem pra quem eu perguntar as coisas. A síndrome do impostor bateu, assim. Não por conta do inglês, o inglês realmente eu tava tranquilo. Mas a síndrome do impostor que bateu pra mim foi muito mais em relação a, tem um tempo que eu não tô mexendo com Android, eu entrei pra uma vaga de Android pagando bem e eu ia ser responsável pelo Android, né? Eu entrei pra ser responsável. Uhum. Porque tinha uma outra pessoa, que era o Alex. Tinham duas, na verdade, tinha o Hugo e o Alex. Aí o Alex, a ideia era que ele saísse pra voltar a trabalhar com cripto, porque a rede social que eu entrei ela usava, né, pra vender os assets e tal. Uhum. E o Hugo também ia trabalhar comigo. Só que a ideia é que eu entrei pra meio que ser responsável do Essa Android frente mesmo. era sua. Sem experiência. Assim, experiência eu já tive bastante, né? Mas sem experiência recente. Então, primeira semana ali deu aquela síndrome de impostor, você ficava olhando o código, falava, caraca, o que eu faço agora? Uhum. Mas aí você começa a pegar algumas demandas, começa a pegar o ritmo e vai tranquilo, vai indo. Então foi vai tranquilo indo. ali. Vai dando sangue, né? Trabalha de manhã até de noite pesado, vai dando sangue, mas vai indo. Como é que era a jornada de trabalho, a semana de trabalho? O que era o dia a dia ali? Você trabalhava mais sozinho, falava com alguém? Como é que funciona? Muito, né? No começo, a empresa começou com 30 pessoas. Então Você entrou, já tinha 30 pessoas lá. Entrei com 30. Caramba. Só que a partir do momento que eu entrei, a empresa foi diminuindo de tamanho. Que é uma startup rede social, não foi conseguindo monetizar na época e ela foi diminuindo. Ela tá bem agora, mas ela foi diminuindo, assim. Isso te assustava? Assustava, né? Assustava. Nossa, e você é o próximo também. Exatamente. Aí você tem que foi? planejar, né? Guarda dinheiro. Você não adotou nenhuma estratégia do tipo, como é que eu duro mais tempo aqui? Nada Cara, tipo. Não, eu não parava pra pensar. Você ficou tranquilo. Eu continuava trabalhando do mesmo jeito, né? O dinheiro tá ventando muito mais, então... Um mês que você trabalhava era 10 do outro, exatamente. Tá ótimo. Eu trabalhava bem, né? Eu acredito que eu trabalhava bem, então eu focava em manter um ritmo de trabalho bom e, entregar o que eles pedem. Quando que caiu a ficha? Assim, caralho, tô ganhando uma grana, tô ganhando dólar agora. Primeiro mês, né? Logo depois do primeiro mês, entrou uma grana pesada na conta. E você já sabia como é que fazia pra receber esse dinheiro? Como é que foi esse processo aí? Aí a galera que eu já conhecia ajudou muito, né? Então falaram, abre PJ, faz... PJ, você abriu uma empresa no Brasil. Foi abrir uma empresa no Brasil mesmo. Todo mundo tem feito. Criei uma conta bancária, PJ, criei na época o C6 que eu tava usando. Uhum. Husky pra fazer o recebimento. É meio que o padrão que a galera usa aqui. Você teve que explicar alguma coisa pra eles lá? Já era uma Não, foi bem fácil. Eu mandei a conta, aí eles pediam... A regra deles é que eu tinha que mandar um invoice no dia do pagamento. Então, sei lá, dia 1 eu mandava, no dia 2 eles me transferiam já. Invoice é um recibo, né? Que a gente faz recibo. para as empresas americanas. Não é nenhuma nota fiscal, é um recibo que você manda. Ele não tem validade no Brasil, é muito simples. Exatamente. Acho que é o mesmo processo pelo que eu passei. Que legal.
Não, bacana demais. Aí, beleza, caiu aquela bolada. E aí, o que muda? No dia... Mudou muita coisa, né? Porque, por exemplo, nessa época eu tava... Pô, eu tive startup e tal. Você já tava tranquilo na vaga depois de algum tempo, né? Já... Não, no primeiro mês já, pô. Entrou proporcionalmente ao que eu ganhava tanta E qual que grana. era o sentimento, assim? Eu falei, velho... Falou, cara, não acredito que você não paga pra isso. Tá na hora de eu vou alugar meu AP, que eu já tava, tipo, há anos querendo alugar, mas aí minha startup é muito certo, o salário não dava pra aumentar, então, tipo, eu poderia morar, mas eu ia morar mal. Aí eu falei, velho, pronto, vou alugar um AP, tá na hora. Você morava com seus pais até Morava então. com meus pais até então, eu tinha 28 anos. Então você tinha certeza que ali naquele momento você atingiu a independência financeira. Na hora, pô. É instantâneo, caiu o dinheiro primeiro e mês. financeira. E aí, o que vocês acham, Gui? Um mês valer por 10 do emprego atual. Era um mês valia quase um ano, né? Então, pô, independência financeira na hora. Aí eu falei, se eu receber mais 3, eu já consigo me virar o resto do ano e vou atrás de outro job depois. Uhum. Então, em nenhum momento você ficou com medo da empresa sumir do mapa, não te pagar, nada do tipo? Não, mas eu confiava muito, assim. Você meio já conhecia alguém, pelo menos, Eu né? conheci alguém que de era... verdade, você viu a pessoa. Eu conheci alguém que era relevante na empresa, né? Ele até saiu depois de uns 5 meses, assim, que eu tava lá. Mas na hora que eu entrei, eu conheci alguém, pô, que pra mim era confiável, né? Tipo, eu já tinha trabalhado com ele, já fui sócio dele até de certa forma. Então, eu tava me sentindo bem seguro quando eu entrei na empresa com relação a isso. Mas tirando ele, nunca teve um tipo de encontro presencial, você nunca viu as pessoas de verdade. Não, assim. eles tentaram marcar no meio do ano passado um encontro na Grécia. Caramba. Iam pagar pra todo mundo, mas aí a startup não tava tão bem, falaram, não, vamos cancelar. Aí eu até me ferrei, entre aspas, porque eu já tinha comprado um passagem pra ir pra Europa. Aí eles cancelaram, porque minha ideia era, não, eu já vou estar na Europa, eles pagam só aí. Mas não dói, foi tranquilo. Não, né? deu pra... pô, nunca tinha viajado pra Europa assim, né, viajar sozinho e tal. Então valeu muito a pena. Entendi. Mas, fiquei, pô, deu uma brochada, né? Pô, vou viajar pra Grécia pra encontrar a O galera. cara foi acelerado, ó. Sou meio acelerado, então... O cara deu Então, uma pilha, logo eu no peguei a primeiro pilha. mês já deu um boom aí, você já conseguiu alcançar ali alguns objetivos que você já tinha, pessoais mesmo, que o empreendedorismo exatamente. O primeiro ia te foi- levar lá, mas talvez com um pouco mais de tempo. Isso. Se não tivesse acontecido a pandemia, eu teria chegado antes lá. Acho que 2020 já teria alugado meu AP e tal, tranquilo. Mas aí chegou a pandemia, a gente tinha que cortar custo, diminuir os próprios salários. A gente tentava diminuir antes o nosso do que do time. E aí... Você se arrepende de ter empreendido, alguma coisa assim? Não. com Você acha que certeza podia não. ter começado em dolls antes? Eu acho que eu podia. Eu acho que ainda seria um caminho válido se você pensar em quantidade de dinheiro que você pode acumular fazendo isso com o tempo. Se você for juntando, se tiver uma cabeça boa e conseguir economizar, conseguir guardar. Você junta muito dinheiro, né? E juntar antes, juro composto, vai embora. Então, se hoje o cara tiver na dúvida entre abrir uma empresa e continuar trabalhando em doll, ele tem que fazer o quê? Essa é difícil, porque com certeza o pulo que eu dei pra pegar a vaga que eu tenho foi por conta do fato de eu ter empreendido e também do network que eu criei por conta dessa pegada de empreendedora, né? Então, pô, tive sócio lá no Canadá e por conta disso eu consegui a vaga. Só que além disso, a minha experiência toda como CTO pesou muito, porque sem ela eu não teria sido contratado em um dia. Então, assim, Isso é um aí caminho. foram- Eu acho que é um caminho e é um caminho muito válido. Acabaram acelerando o processo, né? Eu acho que é um caminho muito válido. Eu acho que você não vai sair dos salários iniciais, né? Que, olhando hoje em dia, normalmente são tipo $5.000, $4.000 ali quando você vai entrar no mercado internacional. Trabalhando- Você já vai dar um pulo. Você já consegue dar um pulo, né? Entendi. Se você tiver inglês bom e... Isso, tiver uma isso base boa. isso é uma dúvida recorrente aí. Quanto bom tem que ser esse inglês? Cara, é muito interessante, né? Porque eu sempre pensava, pô, inglês tem que ser bom. Como foi sua jornada de aprendizado do inglês aí? Então. A minha jornada... Cara, a minha jornada de aprendizado. Eu fiz o Wizard, né? Acho que nem existe mais. Na época... Pelo menos eu nunca mais vi uma Wizard. Ele virou outro nome. naquelas- Foi comprado. Vai e volta. Mas foi um cursinho particular de Isso, inglês. cursinho particular de inglês, fiz um tempo, na época eu nem prestava muita atenção. Mas assim, porque você quis ou foram alguém que te Não, obrigou? meus pais quando criança me botaram. Só que assim, eu não ligava muito, até na época eu achei no computador lá o gabarito de todas as questões do caderno. Meu Deus. No computador que eles tinham, Aham. porque o computador era ligado no sistema. Aí eu peguei o gabarito de tudo, com todos os áudios, tudo, eu não precisava nem estudar pra ir pro inglês. Só eu chegava lá e já tava tudo pronto. Meu Deus do céu. Foda, né? Quem gosta de computador resolve essas coisas. Assim. Esse cara de programa, velho. O que o cara fazendo curso de Isso com inglês? 10 anos, né? De idade, 11 Nossa, anos. cara. Então o cara já era um hacker aí com 10 anos de idade, talvez? Você já brinca, né? Pelo menos no computador, né? Caramba. E aí o resto da experiência de inglês foi jogar. Mas você falava bem nessa época? Não Eu falava acho que bem. o mais difícil pra todo mundo hoje é falar, né? Não falava Ou bem. não? Não falava bem. Tanto que quando eu fui pro Ciência Fronteiras, né, pro Canadá, eu tive que fazer o TOEFL. E aí o meu listening foi muito bom. O listening eu tirei nota máxima. Meu reading eu tirei uma nota muito alta, foi tipo 27 de 30, alguma coisa assim. Então, o listening e o reading
Foi vendo série, vendo filme, às vezes vendo... Pra treinar pro TOEFL, eu até vi Prison Break todo legendado em inglês. Foi isso, foi o meu treino. Só treinei isso. E aí já deu pra tirar nota máxima. Então, óbvio que, né, experiência, toda experiência de vida, mas muito de jogo. Joguei muito a minha vida. Jogo só em inglês, você tem que aprender. Isso é verdade, pouca gente fala isso, mas eu quando tava aprendendo, era série em inglês com legenda em inglês. Série em inglês com legenda em inglês. Hoje isso me irrita, porque eu vejo a diferença. Eu ainda vejo série em inglês com legenda em inglês, mas às vezes me incomoda. Às vezes eu vejo só em inglês mesmo. Mas realmente isso é uma técnica muito boa pra você aprender o listening, então você já se sente muito confiante. E aí no TOEFL meu speaking foi horrível. Foi horrível, e aí eu dei sorte de... É o padrão, né? A gente aprende... Eu tive a mesma experiência. Eu fiz anos de cultura inglesa ali, e cursinho... E na época provavelmente você falava melhor, né? Só que aí você para muito tempo, você tem tipo... Não, eu nunca falei bem. Eu terminei o curso, formei lá os anos que eles davam o certificadozinho, fui para os Estados Unidos e continuava falando mal. Lá que eu pelo menos pra mim, falar foi muito difícil. Exatamente. Só quando eu tava lá no dia a dia, passei um tempo... Que até, acho que foi o Pigato quando esteve aqui, comentou, falou, cara, se você puder, vai fazer um intercâmbio pra aprender a falar. Cara, se você tiver a oportunidade... Essa foi a minha experiência. Foi ruim, foi traumático desse tanto pra mim também. Não, foi a mesma coisa. Cara, eu cheguei no Canadá, a minha sorte é que a minha nota não foi tão boa bastante pra... Tipo, foi boa bastante pra ir, mas não foi boa bastante pra entrar na faculdade direto. Então eu ganhei 4 meses de curso de inglês lá. Aí, 4 meses de curso de inglês, vivendo inglês lá, deu um bump, né? Você acha que os 4 meses foram o suficiente pra te dar o nível que você precisava? Com certeza. Antes disso, você tinha só feito o cursinho padrão. Eu acredito que já daria pra me virar, porque uma coisa que eu senti muito é que não precisa de um inglês tão bom assim no speaking. Eu acho que é mais a prática. Você sentar e falar pra você não sentir medo de falar o que você quer falar. Entendi. Se você souber o inglês, tipo, você, né, já fez o curso, já treinou, é muito mais pra ganhar confiança, pra falar mesmo sem medo. Porque, por exemplo, na empresa que eu tava, cara, tinha ucraniano, tinha grego. O grego falava muito bem, mas tipo, tinha ucraniano que não falava bem, saca? Como é que lida com esses diferentes sotaques? Assim? Então, era um sotaque diferente. Até a galera às vezes ficava olhando assim. O que esse cara tá falando? Só que o cara era muito foda, né? Mas, sim. Então, se você for bom e conseguir falar o que você tem que falar, a galera faz um esforço pra te entender. A galera lá fora que quer contratar gente de fora, eles vão fazer um esforço. Eles realmente vão fazer um esforço. Então, eu percebi que dá pra você ter menos medo, né? Hoje em dia eu tenho muito menos medo de me comunicar. Mesmo meu inglês ainda não sendo... Tipo, não é perfeito, não é... Dá pra dizer que é fluente, né? Porque eu consigo conversar normal, trabalhar falando inglês. Mas tem um caminho longo, assim, ainda que eu poderia melhorar, que ele não melhora por conta de morar no Brasil e não ficar praticando fora o trabalho. E até por ser um trabalho remoto, você não tem tantas reuniões, você não fica conversando o tempo todo, né? Você tem, tipo, uma daily ali de meia hora. Essa era a minha próxima pergunta. Uma entrevistazinha, uma callzinha de 1 hora no outro dia. Tem dia que você não tem nem daily, que você pode faltar dele. Porque, normalmente o empreendedor, ele trabalha ali muitas horas por dia e não tem sábado, domingo, feriado, né? Isso acontece bastante, é muito comum. O que mudou ali na sua rotina, digamos assim? Cara, na hora que eu entrei na It's Me, né, que foi a empresa passada... A gente já sabe que você se mudou. E depois? Então, mudou muito a minha rotina, né, por parte do momento que eu me mudei. Mas assim, na questão de horário de trabalho, eu acabava trabalhando mais no começo do que eu trabalhava como CTO, porque você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás ali no início, pegar o ritmo, até a barreira do inglês. Tem um bom incentivo também, né? Você tem um incentivo muito bom, então você fala, velho, eu não quero perder isso aqui não. Então você vai dar uma corrida atrás pesada, trabalhar fim de semana, às vezes mesmo. Só que aí com o tempo você vai pegando o jeito da empresa, né? Então, por exemplo, eu acabei de mudar de empresa. Eu sinto que eu vou ter que fazer isso de novo. Realmente acabei de mudar, tem 3 dias que eu entrei na empresa. Mas acho que é normal também esse tempo de que a gente... O começo você tem que dar um gás. Que eles chamam, né? É um ramp-up, exatamente. Só que você pode ser aquela pessoa que vai trabalhar no seu horário de trabalho e tentar fazer isso só no horário de trabalho, ou você pode dar um gás a mais e mostrar que você realmente quer. E o que você recomenda aí? O que você recomenda? Qual que é a dica que você dá pra galera? O cara conseguiu a primeira vaga em DOL. O que ele tem que fazer? Eu realmente recomendo dar um sangue pesado no começo. Porque a primeira impressão é que fica, né? Eu sigo muito essa linha. Então, se é a primeira impressão é que fica, cara, mostra que tu é bom no começo. Mostra que tu é bom, porque aí se você tiver um dia ruim, você tem um mês ruim, o cara vai relevar, entendeu? Ele vai falar, não, você fala, conversa, né? Às vezes tem um one-on-one, vai conversar com o seu chefe, você fala, não tô num momento legal, mas tô resolvendo e já eu vou ficar bem. Aí você fala isso, às vezes você nem tá também, você só
tá cansado, um burnout, sei lá. Aham. Tá de boa, às vezes. Eles te cobram preguiça um muito pouco. ou tendem a respeitar ali o... Cara, na que eu tava, a cobrança era grande. Era grande. Era tipo, tem a demanda, velho. Se não fizer, e aí? Por que não fez? A cobrança era muito grande. Então, foi até um dos motivos de eu sair da empresa, né? Então, Mesmo com o salário todo, meu Deus. foi um dos motivos de eu mudar, né, pra outra empresa. Mas, porque eu falei, cara, cansei, assim. O estilo da empresa, por ser uma startup pequena, ela foi diminuindo. Até que ficaram 5 pessoas, era eu, Ah, não. mais não. 3 e 2 sócios. Então, Quando foi a hora de pular fora? cara, a hora de pular fora foi quando me indicaram pra vaga que eu entrei agora, porque na minha vida Todas até as vagas que hoje... você conseguiu foram indicação, cara? Como assim? Eu ia te perguntar onde é que você procurou vaga, mas parece que Cara, foi sempre... você não precisa procurar, ela chega até você. Na verdade, eu acho que é uma questão de networking, assim. Se você sabe criar um network, as oportunidades vão aparecer. Você pode escolher nelas ou não. E aconteceu isso sempre, né? A vaga do TCU que eu consegui, o network me levou pra entrevista. A vaga... Olha aí, né? Ó, poder do networking. Networking é forte, pô. Entrar na empresa quando eu trabalhei no Canadá, como é que eu consegui? Resolvi sozinho participar do Startup Week, conversei com todo mundo, entrei no grupo lá com o Alex, fiquei amigo dele, falou que ia abrir empresa, falou, velho, quer tentar trabalhar junto e tal? Eu falei, bora. Pronto, entrei na empresa. Então, mesma coisa, trabalhando no network. Quando eu entrei na LoopKey, a forma de entrar foi, mandei uma mensagem pro Sandoval, pô, Sandoval, eu vi que vocês estão querendo ter uma vaga Android, bora conversar. Porque eu já conheci eles, né, na época que eu trabalhava na empresa Júnior. E aí a gente teve uma conversa e tal, no processo seletivo entrei. Então o network, assim, ele abre muitas portas, né? Eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Pô, você vai sair de uma empresa, mantém um contato bom com todas as pessoas da empresa, chefe, tudo isso. Porque você nunca sabe onde Deixa essa a pessoa porta vai parar. aberta, né? Não, de fato. E a isso porta é- não tem que ser a porta da empresa, né? Eu acho que a porta da empresa, quando você sai, você não precisa se preocupar mais em entrar nessa mesma empresa. Tem muitas empresas. Mas a porta é que você tem que pensar em manter o relacionamento com essas pessoas. Cara, eu tento no final adicionar todo mundo no Instagram. Todo mundo que eu trabalhei, que eu tive um contato mais próximo, tento adicionar no Instagram, além de LinkedIn. Uhum. Porque você cria um vínculo, principalmente o Instagram, eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito boa. Você cria um vínculo da pessoa lembrar que você existe com frequência. Tá postando sempre story aparecendo ali, né? Aí você comenta a história da pessoa, dá um likezinho e tal. E aí você tá sempre trabalhando nesse network, entendeu? Tá sempre trabalhando, falando com as pessoas que você conhece e tal. De uma forma meio, tipo, subconsciente, né? Porque, sei lá, eu já tenho esse jeito de ir falando com as pessoas e tal, Uhum. e tá procurando esse contato. Mas, no fim das contas, esse contato ele traz um retorno muito forte, entendeu? Entendi. O networking é uma ferramenta muito importante. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para um engenheiro sênior, na verdade. Que Entendi. a gente até teve uma conversa. Que pra mim, sei lá, um engenheiro sênior ele tem que ser muito bom tecnicamente, mas ele tem que ser muito bom em manter relações dentro da empresa. Tem que ter um Porque pouco... você tem que saber se Não é só o comunicar. técnico, né? Você tem que saber se comunicar. Trabalhar com o time, resolver problema. É um mix ali, né? Tem que ser uma pessoa, um profissional mais completo, digamos Isso, assim. então é uma skill boa, né? Acho que é importante. Entendi. Agora, você falou, você saiu... Você ficou quanto tempo nessa empresa aí? Eu fiquei- 710. Fiquei 1 ano e 6 meses nela. Caralho, 1 ano e 6 meses. Foi 1 ano e 6 meses. E no final, qual foi a mudança que deu ali na vida do... Cara, muda muito, né? Eu já trabalhava remoto, então quando veio a pandemia, a gente tinha nossa empresa, eu comecei a trabalhar remoto, então eu já podia viajar, já podia fazer minhas coisas no meu horário. Mas a mudança, eu acho que a mudança que te dá é muito a liberdade de você poder fazer o que você quiser. Então, obviamente, dinheiro não compra felicidade, pô, ele ajuda muito, né? Entendi. Então, ele ajuda muito e ele te dá... Eu te acompanhei no Instagram, o cara viajou bastante, ó. Então, ano passado eu viajei bastante, né? Acho que eu viajei todo mês, assim. E você Caramba. pode, né? Porque você pode... Eu nem tirava férias, eu não tirei férias de verdade. Você não no parou de passado. trabalhar hora nenhuma. Praticamente não. Tipo, eu viajava, às vezes eu conseguia tirar 1, 2 dias de folga. Mas mesmo, às vezes, no dia de folga, eles pediam uma demanda, eu tinha que resolver. Uhum. Claro que fim de semana, com frequência, eu não trabalhava, mas com uma certa frequência também eu tinha que trabalhar. Sim. E... Assim, eu não tirava folga, mas em compensação eu tava viajando, tava resolvendo minhas coisas, podia ir, sei lá. Eu gosto muito de cozinhar, eu podia cozinhar na hora do almoço que eu trabalho de casa. Caramba. Podia falar, velho, eu não vou trabalhar hoje de tarde, vou trabalhar de noite. Então ele te dá o trabalho remoto te dá uma liberdade muito grande. E aí o trabalho remoto pra fora, ainda com a questão de fuso horário, às vezes ele te dá uma liberdade até maior. Você não tá preso aqui de 8 às 18, horrível. né? Você não tá preso ao horário brasileiro, né? Sim. Pelo menos o que eu senti é que as empresas de fora São mais assíncronas. só tive 2 experiências, né? Tô tendo a segunda agora. Uhum. Mas eles realmente sabem
as que eu entrei, sabem trabalhar de forma síncrona. Então, cara, vai marcar uma reunião, põe no calendário. Pronto, botou no calendário e você vai ter a reunião naquele horário, se a pessoa puder, né? Se não tiver nada no calendário, não vai ter reunião. Sacou? A não ser que mande uma mensagem e fale, você está disponível? O que não quer dizer que ninguém não está trabalhando, na verdade. Exatamente. Está todo mundo trabalhando, porque a cobrança não é por horário, é por Ninguém entrega. ficava no seu pé ali, só falava, opa, cadê o negócio que você prometeu? Nunca teve uma cobrança de horário, pô, você está trabalhando agora, você não está. Entendi. A cobrança foi sempre de entrega. Pô, você está entregando? Tá, você tá entregando, velho. Tá massa. Tanto que eu fui ficando e fiquei até o final, né, praticamente. Aí você trocou de emprego e aí? Como é que foi essa troca de emprego aí? Foi mais difícil, foi mais fácil? Foi bem diferente. Até porque eu entrei numa empresa muito maior, né? Saí de uma startup para uma empresa de mais de 6 mil funcionários. Caramba, e aí? Significa agora que você conseguiu uma vaga até que paga mais ou não? Paga mais. Caramba, quer abrir pra gente aí quanto que é? A galera tá curiosa aí. Não, essa aí eu vou segurar. Meu Deus. O negócio parece bom. Bacana. Mas então, Flávio, você acha que... Bem legal conhecer aqui a sua história. A gente passou aqui por vários pontos dessa trajetória, os principais, pelo menos, que eu tento tirar daqui, que eu também morro de curiosidade de conhecer ali as diferentes trajetórias. Você falou muito do network, eu acho que foi o principal. Agora, qual é a mensagem ali que você passa ou que você considera mais importante para aquele desenvolvedor que já tem alguns anos de experiência e está ali procurando ferrenhamente uma vaga em dólar? Cara, eu acho que... Primeira coisa, você tem que ter um inglês. Tem que ter inglês, que não tem como você vai procurar uma vaga em dólar sem inglês. Você vai achar empresas que pagam, que eles fazem tipo terceirizado, pagam salários muito mais baixos. Às vezes vão até pagar salários melhores que o do Brasil, tá? Mesmo falando em português. Mas você vai ter muito menos oportunidade. Então a primeira coisa é o inglês. Só que não tem que ter medo com o inglês também. Eu acho que uma dica importante nessa questão do inglês é aplica e toma porrada, sacou? Toma porrada, fica treinando. O Elas Speak é uma ferramenta boa pra você treinar em casa, pra treinar o speaking, pra você se sentir mais seguro. Deixa eu colocar o nome dela aí na descrição, que eu também não sei inteira, não conheço. É boa essa ferramenta, é realmente muito boa. É uma inteligência artificial no celular que ela vai tipo, te corrigindo, falando, pô, fala isso aqui dessa forma. Caramba. E aí você tem uma ferramenta dessa pra treinar em casa, você faz o inglês também. Eu acho que é legal você fazendo inglês nessa época que você não conseguiu ainda o seu primeiro job. Até no começo, pra você se sentir mais seguro. E não ter medo mesmo. Aplica pra vaga, muita vaga. Tem muita vaga disponível, então aplica pra muita vaga disponível. Se você não passar na vaga, tenta de novo na mesma vaga em 6 meses, que eles vão te esquecer que já te reprovaram. Caramba. E mesmo com esse cenário de layoff que a gente tá vivendo, você acha que as vagas ainda estão lá? Tem muita vaga. Eu acho que é mais difícil para um júnior o caminho, né? Eu diria, pô, um júnior tá saindo da faculdade, se você não conseguiu experiência durante a faculdade, né? Ou se você não fez uma faculdade, pega algum trabalho no Brasil. Normalmente quando você tá na faculdade, você já consegue pegar estágios, e os estágios de programador aqui no Brasil, eles meio que fazem trabalhar mesmo. Então como já te faz trabalhar, quando você vai divulgar lá pra fora, você não vai divulgar como estágio, eles nem sabem o que é isso. Então você divulga como vaga, você trabalhou tanto tempo na empresa. Show demais. E aí, então, pô, se você não tem experiência nenhuma, é melhor pegar uma experiência no Brasil antes de ir pra fora. Eu acho que uns 2 anos, 1 ano de experiência pra começar a aplicar. E aí começou a aplicar, cara, aplica sem medo mesmo. O cara que tá no nível senior ali, já tá ganhando seus 15, 20 mil, tá doido pra dobrar esse salário. Cara, aí a única coisa que vai faltar pra ele é inglês e provavelmente o medo de aplicar pra fora. Porque ele já tem todas as skills necessárias pra dobrar ou até mais, né? O salário, realmente. Se tiver sênior no Brasil, eu diria, tem vaga. O gargalo da pessoa vai ser só realmente o inglês e o medo de aplicar. Acho que tem muita gente que tem medo, assim. Entendi. Tem medo de falar... Eu ainda ouço, assim, das pessoas conversam. É isso mesmo. Mas, cara, prazerzão, acho que foi isso. A mensagem foi muito boa, interessante demais conhecer aqui a sua história. Gente, esse foi aqui o episódio 3 com o Fraps do Dev de Sucesso.